Este é o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa teologia acompanhada de uma excelente literatura torna a nossa vida ainda muito mais prazerosa. O BLT anterior eu falei sobre o jejum do Antigo Testamento. Usei o texto de Isaías, capítulo 58, e um pouquinho de Zacarias para falar. Vamos ver agora o que Jesus tem a dizer sobre o jejum, e assim nós estabelecemos basicamente o que mais ou menos no Novo Testamento tem a ver sobre o jejum. Um texto interessante está em Mateus capítulo 9, verso 14 e 17, e os paralelos também em Marcos e em Lucas, que vão falar sobre a questão do jejum. Por quê? Porque os discípulos de João se aproximaram a Jesus e lhe disseram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? E Jesus lhe respondeu: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Um detalhe é justamente que Jesus não nega o jejum. O que Jesus está dizendo é que enquanto ele estiver na terra, os discípulos não teriam necessidade de jejuar. Porém, Jesus fala, virão contudo dias em que ele será tirado o noivo. Alguns comentaristas falam que esses dias eram justamente os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus. Na verdade, não se encaixa muito no contexto do Novo Testamento. Por quê? Porque nós vemos a igreja jejuando. Mas um detalhe que eu quero mostrar aqui neste texto de Mateus, antes de ir para o Sermão do Monte, Mateus um pouco mais atrás, é que Jesus vai mostrar que a atitude nossa deve ser um pouco diferente. Jesus vai falar do remendo de pano novo em veste velha, do vinho novo em odres velhos. Porque você já colocou um pano novo, um tecido novo, numa roupa velha? Você percebe como não resolve, na verdade, continua a se rasga pior ainda. Por quê? Porque o tecido velho não consegue mais sujeitar a costura, e aí quebra. E o odre é a mesma coisa. Um odre velho, quando coloca um vinho novo por fermentar, ele não tem a capacidade de expandir mais uma vez, aí então arrebenta, se perde tudo. Jesus está falando para os discípulos de João e os fariseus de tomarem a atitude certa, porque o que Jesus ia dizer não era novidade, mas na verdade, no meio de tantas coisas humanas, tantos mandamentos humanos, as palavras de Jesus pareceriam diferentes, mas na verdade não eram. Em Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Se você leu Isaías 58, entende que a maneira que Jesus está falando tem muito a ver com Isaías 58. A atitude, não a atitude de andar com pano de saco, cinza, aquela cara, não, aquela expressão de estar com fome, triste, lamentável. Não, Jesus está falando que o jejum, sim, o jejum continua sendo uma abstinência de comida, mas a atitude nossa perante o jejum é uma atitude secreta perante Deus. Nós não temos que andar dizendo que estamos jejuando. Jesus está falando de não termos uma atitude hipócrita no jejum. É verdade que tem pessoas que, para não dizer que estão de jejum, falam que estão de propósito. Não, eu estou num propósito. Meu amigo, todo mundo sabe que a palavra propósito quer dizer jejum. Se você não sabia, saiba que isso é assim. Quando você fala que está de propósito, está gritando que está de jejum, mesmo que você não acredite ou não queira acreditar. Mas faça uma pequena pesquisa. Todos sabemos que quando se fala de propósito, se fala de jejum. O que Jesus está dizendo? Que não é para jejuar? Não, pelo contrário.
Jesus está pedindo uma atitude correta, uma atitude exterior que não temos que andar manifestando às pessoas que estamos jejuando. Quando você e eu jejuamos ao Senhor, a nossa atitude exterior deve ser uma atitude de normalidade. Lava a cabeça, lava o rosto, toma banho, enfeita, anda como uma atitude exterior normal. Porém, e aqui vem o interessante, para a igreja, de qualquer maneira, a igreja praticava muito jejum. Muito assim, levando em conta as referências do Novo Testamento. Qual é a frequência? O John Wesley, junto com seu irmão Charles e George Whitefield, eles jejuavam terça e sexta, porque eles, de acordo com o que eles tinham pesquisado, os pais da igreja também jejuavam terça e sexta. Então era 2 vezes por semana. Na verdade, nós não temos. Sabemos, pelo BLT anterior, que o povo de Israel tinha suas datas de jejum, que eram mais ou menos 5, se eu lembro bem. Mas quando a igreja jejuava? A igreja jejuava em momentos de arrependimento e humilhação. Saulo de Tarso, em Atos capítulo 9, quando Deus aparece a Ananias, ele fala, eis aqui que Saulo ora, e estava de jejum 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, absolutamente nada. Então a igreja jejuava em momentos de arrependimento e humilhação, assim como fez Davi, assim como Neemias, assim como Daniel. Então é uma prática decorrente na Bíblia. Aconteceu na Bíblia o tempo todo, nós podemos fazer isso, jejuar por arrependimento e humilhação perante o Senhor. Há também momentos de jejum, momentos especiais em que nós separamos um tempo para buscar a presença de Deus, para ter mais tempo de buscar a Deus, para não sermos atrapalhados pela comida ou por outras atividades. O jejum, na verdade, não é um tempo para jejuar e continuar fazendo os afazeres da vida. O jejum é um tempo para dedicar ao Senhor, para orar, para buscar o rosto do Senhor, para ter mais tempo. Se lembrarmos o dia da expiação, era um dia em que não se podia fazer absolutamente nada, era um dia de contrição. Nós devemos manter essa essência, não? E não é para se distrair. Lembramos que Moisés subiu no Sinai e passou 40 dias jejuando. Esdras também, antes de viajar, jejuou. Esther e Mardoqueu jejuaram antes da Esther ir na presença do rei. E nós vemos que em Atos capítulo 13, antes de Paulo e Barnabé viajarem pela primeira vez, eles estavam jejuando a Deus em Antioquia, junto com Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, todos eles, a Bíblia fala em Atos 13:2, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. É interessante porque foi num momento de jejum e oração que Deus confirmou o chamado de Saulo e Barnabé. Foi em oração e jejum que foram encaminhados pela igreja. E ao mesmo tempo, é claro, nós temos que lembrar Jesus no deserto, não é? Mas o jejum também, aliás, é também um tempo para a escolha da liderança. E isso também nós podemos ver isso, não? Em Atos capítulo 14, no verso 23, ali mesmo, na mesma primeira viagem missionária, fala que promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Vejam como Paulo e Barnabé repetem o padrão que aconteceu com eles em Antioquia. Oraram, jejuaram, foram separados para o chamado, oraram, jejuaram, foram encaminhados. A mesma coisa aconteceu quando Paulo e Barnabé fundaram igrejas. Então, a eleição de presbíteros com oração, jejum, e depois, impondo as mãos, se encomendaram ao Senhor e seguiram. É verdade que o texto de Atos não fala de impor as mãos, mas se nós vemos as cartas a Timóteo, a imposição de mãos acontecia justamente como uma forma de mostrar a concordância da liderança deles. Então era prática comum o impor das mãos. Depois disso nós podemos falar em outra ocasião. Então veja como o jejum no Novo Testamento acontecia. Acontecia como uma maneira de se humilhar perante o Senhor.
uma maneira de buscar o rosto do Senhor. E uma maneira também de orar pela igreja, de ter um momento para pedir direcionamento de Deus através da igreja, para início da jornada ministerial, para eleição da liderança. Já pensou se nós tivéssemos um tempo de jejum e oração antes da eleição, antes inclusive da convocação da liderança? Seria algo muito maravilhoso. Um tempo de jejum e oração antes das indicações das pessoas, um tempo de jejum e oração antes da eleição das pessoas, e que os candidatos também entrassem em período de jejum e oração, orando a Deus e pedindo direção. Eu acho que nós, como igreja, precisamos fazer isso. Há tempos como o que nós estamos vivendo hoje, em que precisamos orar e jejuar em arrependimento e contrição. Não somente arrependimento dos nossos pecados, mas também como intercessores, intercedendo a Deus pelas nossas nações. Então, o jejum ainda é relevante. Com uma atitude correta, com motivos de oração corretos, jejum não é para manipular a Deus, jejum não é para torcer o braço do Senhor, jejum não é nada disso. Jejum não é instrumento manipulador. Jejum é instrumento em que nós nos humilhamos perante o Senhor. O jejum é um momento em que nós buscamos o rosto do Senhor. Jejum é um momento quando nós nos humilhamos, nos consagramos, porque entendemos que Deus é nosso sustento maior. Pode nos faltar a comida, mas que nunca nos falte o Senhor. O jejum é um momento em que nós entendemos que não é a bênção, é Deus a quem nós precisamos e desejamos. Então, não tenha medo de jejuar, mas uma grande verdade, não jejue tentando torcer o braço do Senhor ou achando que você vai se tornar mais santo. Na verdade, não é o jejum que nos santifica. É o contrário. O santo jejua, o santo ora. Quem nos santifica é o Espírito de Deus, através da palavra, através da vida com Deus. Então, nunca use o jejum para se sentir superior aos outros também. Isso é arrogância. Isso é o que Jesus justamente vai falar da atitude contrária do jejum. Não ande pensando que porque você jejua mais do que os outros, você é melhor ou merece tal coisa. Não, e não critique aquele que não jejua. Muitas pessoas não jejuam por causa de questões de saúde. Muitas pessoas não jejuam, às vezes também por ignorância, mas continuam sendo filhos de Deus, amados por Deus, que vivem na graça de Deus. Então, quem jejua, não critique aquele que não jejua. E quem não jejua, não pode criticar aquele que jejua. Na verdade, fazemos tudo por amor ao Senhor, pela graça de Deus. Então, vivamos nessa graça maravilhosa. O BLT por aqui conclui. Eu quero agradecer a você pela sua presença até agora. Participe das nossas redes sociais, em Facebook, em YouTube e nas plataformas de podcast, Spotify e Deezer. Até então, este foi o BLT desta semana. Que Deus te abençoe.